disclaimer rápido sobre esse vídeo. Ele foi feito 1 mês atrás, então a linha do tempo, foda-se, foi pro caralho nesse exato momento, tá? Isso aí foi tipo dia 15, dia antes até esse pá. E esse vídeo foi o pontapé inicial que me começou a trazer leveza neste capítulo conturbado que está sendo com a dita cuja, né? Porque eu percebi que tempo cura tudo e resolve todos os problemas, né? E ali eu parei de ficar desesperado pra querer resolver um problema que claramente precisa de tempo pra ser resolvido, né? E também me fez entender que, cara, às vezes tem capítulos que tu só vai conseguir fechar muito tempo depois. Então, esse dia foi muito importante, eu não queria deixar ele de fora. Porém, já fazem mais de 30 dias que isso aconteceu, né? Fazem 34 dias que isso aconteceu. Então, tenha isso em mente, tá? Foi um dia muito importante nesse capítulo de superação. E é isso. Me quebrou muito também esse dia. Puta que pariu, foi foda esse dia. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que eu quis dizer. Se não entenderam, se fodam também. Essa porra é pra mim, não pra vocês. Fechou? Olá. Não é fácil essa vida de youtuber, cara. Eu falo, vocês não acreditam, mas eu falo, cara. Precisei de umas férias. E eu voltei num dia extremamente movimentado e eu tenho muito pra falar com vocês. Tipo assim, too much, tá ligado? Hoje aqui na minha cidade vai ter um evento. Acho que eu vou trocar de roupa, hein? Acho que eu vou bem bonito hoje. Vou treinar em outro lugar, vou ter que treinar no shopping, pá. Enfim, hoje vai ter um evento aqui na minha cidade que é o Summit Innovation. Tá ligado o RD Summit que tem em São Paulo? A gente tem uma versão do Paraguai aqui em Tubarão, Santa Catarina, que é meu lar. E eu queria que vocês me acompanhassem. Eu queria criar um conteúdo sobre isso, acho que seria legal, acho que seria bom, inclusive. E é isso. Eu dei uma emagrecida e vocês não estão nem ligados, tá? Eu queria ter mostrado meu corpo antes, pá, agora eu só vou parecer um estranho que se acha, um falso magro que se acha. Mas eu juro que eu dei, pô. Enfim. E aí eu vou nesse evento, eu consegui um ingresso, graças a Deus, pela prefeitura. E eu acho que vai ser muito bom, certo? O que eu tinha pra falar com vocês? Cara, algumas coisas. Primeiramente, referente à minha ex, que é o maior plot dessa porra desse canal. E agora, será que eu vou de regata ou será que eu vou com essa bomba aqui? Puta, era massa de regata também dos meus. É que, viado, eu vou continuar indo atrás, igual um otário. Quer dizer, eu não acho que eu seja um otário, mas com certeza todo o resto do mundo acha. E é isso aí mesmo, se foda, certo? Agora, cara, segundo a minha vida, eu tô criando um perfil, eu tô finalizando os posts. Mentira, eu tô editando um vídeo, tá ligado? E o outro vídeo, que não é vídeo, quer dizer, vai ser vídeo. Enfim, eu tô preparando os conteúdos pra esse perfil, onde basicamente eu vou me posicionar como gestor de tráfego, especialista em posicionamento, IA também, porque IA é um bagulho que eu manjo muito, pô. Lançou o ChatGPT, eu já tava lá, tá ligado? Tipo, no dia. E não é nem brincadeira. Em 2022, 21, sei lá, no ano 2021, final de 2021, acho, eu fiz um e-book, viado, com o ChatGPT, tá ligado? Sobre emagrecimento. Botei pra vender, pra rodar na Hotmart, pá. Vendi um só, mas vendi. Você é louco? Um é melhor que nada, né? E qual que é a pica? Aí eu tô fazendo esse perfil, tal, me posicionar como gestor de tráfego, querendo ou não é o bagulho que eu faço hoje também. Como criador de conteúdo, não como criador de conteúdo, a minha ideia é me posicionar como gestor de tráfego, como especialista em posicionamento, e tudo isso de uma forma bem cinematográfica, tá ligado? E daí passar umas bizu de vídeo também. De edição, de captação, criação de conteúdo. Ó, o pai tá chique ou não? Pá, tamo demais, né? E aí... Era isso. Eu tenho o Instagram, já tá feito, é nicolasf.move. Puta, achei muito foda esse nome. E... é isso, né? Aí agora eu tô saindo, eu vou treinar lá no shopping, que o Summit vai ser lá no shopping. Então, pra eu não precisar ir pra academia, voltar pra casa, tomar banho e voltar, até porque começa meio-dia, são tipo 10h30, eu vou treinar no shopping, tomo banho lá mesmo, as ideias, e já desço.
que é tipo no andar de baixo, literalmente, né? A academia fica no terceiro andar e o summit acontece no térreo. Então, só tem que pegar mais alguma coisa aqui. Pegar um sabonete, né? Pegar uma sacola também, né? Cara, eu vou encher de sacola essa porra. Tipo assim, pegar umas 10 sacolas. E é isso aí. E é isso, gente. Hoje eu queria que vocês me acompanhassem. Eu vou me esforçar muito pra vocês me acompanharem. Eu só tô muito preocupado com a minha bateria, porque a minha bateria alguma hora vai pro caralho. E são 10 horas da manhã e ela tem que durar até tipo 10 horas da noite. Não vai durar 12 horas nem fudendo, ainda mais com uso intenso gravando vídeo. Mas me desejem sorte. Nos inspiramos, sim, em grandes empresas, mas nós fazemos do nosso jeito, aquilo que é o nosso propósito. Amanhã, de visitar um aluno do G4, grande amigo e parceiro, o André, da Globo Portas, Olá, hoje já é um outro dia. Hoje é amanhã, no caso. Eu comecei esse vídeo no dia 6 e hoje é dia 7 de novembro. Cara, uma coisa aconteceu ontem e eu preciso compartilhar isso com vocês. Que foi inclusive o motivo de eu não ter terminado o vídeo ontem, foi porque senti. Não vou dizer que eu senti, mas eu queria pensar um pouco antes, entender um pouco melhor. E não tem absolutamente nada melhor que vai te fazer pensar melhor do que uma boa noite de sono. E hoje eu tive uma ótima noite de sono. Então, antes dessa menina que eu me relacionei, que foi o pontapé inicial da criação desse canal, que tem sido o maior drama da minha vida recentemente, eu tive uma outra namorada. Vamos chamar ela de Lino. A Lino, ela foi a minha segunda namorada e foi o romance mais intenso que eu já tive por vários motivos, né? Não só por causa da idade, mas porque teve todo um contexto quando nós estávamos nos aproximando, quando estávamos começando a dar os primeiros passos no que diz respeito a uma relação, que fizeram com que ela ficasse num lugar muito importante da minha vida, e não só de romanticamente falando, ela também por muito tempo foi a minha única amiga. Então, olhando para trás hoje, eu vejo que talvez isso tenha feito com que o sentimento fosse muito mais intenso, né? Que ela não ocupava uma cadeira só, ela ocupava algumas cadeiras. E eu fui o primeiro namorado da Lino. E a Lino botava, quando nós nos conhecemos, quando nós começamos a nos aproximar melhor, ela botava uma expectativa muito grande no que era se relacionar comigo. Porque ela já me conhecia e ela me via como um bom parceiro. Eu lembro dela me dizendo isso. Nossa, aquele menino deve ser um menino bom de namorar. A gente era muito novo, ela nunca tinha se relacionado com ninguém. Então, não sei, ela criou uma expectativa na cabeça dela e me usou como válvula, né? Não como válvula, como bode expiatório para essa expectativa. Começamos a nos relacionar em março de 2023, 22, em março de 2022, uau. E eu confesso que eu era extremamente apaixonado, era muito intenso, né? Era muito intenso. A palavra é essa, é intensidade. Intensidade máxima, pelo menos da minha parte, né? O tempo passou, tivemos alguns problemas, muitos decorrentes da idade. A gente era muito novo, muito imaturo. Eu, principalmente, além de imaturo e muito novo, era muito arrogante. Então, era muito difícil resolver um problema comigo, sabe? Era muito difícil eu resolver um problema meu que tá empacando nessa relação. Nós tivemos um término depois de um ano, em março de 2023, né? Depois de um ano. E ficamos algo entre um mês separados, 2 semanas, e voltamos. Engraçado, olhando pra trás agora, eu vejo como ela era, porra, disposta, mano. Bizarro, como ela tentava. Nesse decorrer, as coisas mudaram muito depois desse término. Nós estudávamos juntos e ela trocou de escola. E isso foi um impacto muito grande, porque nós passávamos o dia inteiro junto. A gente foi de manhã e tarde estudando junto e noite indo na casa um do outro para finais de semana. De novo, eu era muito arrogante e eu achava que aquele não era o jeito certo,
que não precisava ter trocado de escola e que não era o jeito certo nos vermos uma vez só na semana, aos finais de semana, e olha lá. Muito inflexível, muita raiva, sabe? Porque as coisas não eram do meu jeito. Aquilo desgastou, me desgastou. Eu fui perdendo a paciência, Foi foda. Eu lembro que chegou num ponto de que um amigo meu, do qual, só um contexto, ele era, naquele tempo, conhecido por ser um pau no cu com mulheres. E ele virou pra mim e falou um dia numa viagem: cara, tu tem que tratar a Lino melhor. E naquela hora, ele me falando aquilo, meu mundo desabou. Porque eu sempre fui muito intenso, eu sempre fui muito apaixonado e, porra, como que eu deixei chegar nesse ponto, sabe? Mesma coisa que eu venho falando da dita cuja, eu deixei chegar num ponto que não era pra eu ter deixado. Eu não fui vigilante o suficiente, não me policiei, não cuidei direito. E a mesma coisa aconteceu. Então eu não tentei nem resolver. Naquela época, talvez também por causa da imaturidade, eu sinceramente tava muito cansado. Sempre tive muita gente falando no meu ouvido que vai viver a vida de solteiro. Eu acabei optando por terminar, não só por preguiça de resolver a situação, mas também porque eu queria ficar solteiro. Então demos um tempo, na verdade. Demos um tempo. A gente sentou, conversou e combinou que 3 meses a gente ia se chamar pra conversar e ver o que fazer da vida. E o plot twist é que não deu nem 3 meses, ela me chamou pra conversar e ela optou por mantermos seguindo caminhos diferentes. Eu tava arrependido, queria voltar e ela não. Desde o dia que terminamos, a gente nunca mais se viu. O que é bizarro, porque aqui onde eu moro, a cidade é um cu. Então é muito comum tu encontrar muita gente. Tipo assim, ontem eu fui no shopping e encontrei acho que 4 pessoas da minha sala, 20 conhecidos. Bizarro, bizarro. E nunca mais nos encontramos. Isso ia fazer... faz 2 anos. Terminamos quase. Enfim, e eu sempre tive uma crença muito forte de que tem pessoas nas nossas vidas que elas são uma lição. E que depois que elas te ensinam o que elas têm pra te ensinar, Deus, o universo, sei lá, cara. Eu sei que tudo conspira para que vocês nunca mais se encontrem. De um jeito bizarro. E era exatamente isso que estava acontecendo. Ao ponto de eu esquecer dela, da existência dela, que um dia, enfim, tipo, viver a vida assim e viver sem pensar no que foi a experiência mais intensa da minha vida. O que eu tive com a dita cuja, agora voltando pra razão de eu ter criado esse canal, não foi tão intenso, mas foi muito mais profundo, sabe? Foi uma coisa muito mais séria, vamos dizer assim. E ontem, durante o evento... E assim, antes, deixa eu dar um breve disclaimer sobre esse evento. Foi uma coisa decidida em cima da hora. Foi uma correria absurda pra conseguir o ingresso. Eu nem tava tão afim de ir, nem sabia se ia ser bom. Então, no fim, eu fui assim, pá, sabe? E ontem no evento, cara, eu reencontrei ela, ali do jeito mais inesperado, no lugar mais inesperado possível. Sabe quando tá olhando assim e tu vê uma movimentação atrás de ti, tu de reflexo, tu pega e vira e volta, tipo, tu só dá uma conferida assim. Eu fiz exatamente isso e aí eu vi ela. Só que não, tá ligado? Aí eu virei assim, pá. Daí ela olhou com uma cara assim de surpresa também. Aí a gente se cumprimentou e tal. Confesso que eu fiquei um pouco ansioso, dei uma tremida na base, porque era uma coisa completamente inesperada. Aí eu levantei, fui no banheiro, joguei uma água no rosto, bebi uma água, voltei. Aí fiquei 0. Aí ela ficou um pouco ali na minha frente, depois desapareceu e tá bom, esqueci. Tá, passou, acabou, agora mais 2 anos. Aí depois eu vi ela de novo, na saída da palestra do Bruno Pardon, do G4 no Educação. E aí porra, tá aqui ainda, que saco, vai embora. E aí ela saiu, deu 5 minutos, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Foi o único lugar que ela não me bloqueou, por sinal. E aí ela me chamou ela perguntou se eu queria conversar na praça de alimentação. Botar o papo em dia, eu perguntei. Ela, sim, se pá. E aí fomos. Fui, né? Ela já estava lá. E foi bizarro. Assim, sabe o que é não mudar? Assim, ela mudou muito. Fisicamente, ela tá mais velha, ela tá com uma aparência de mulher. Mas sabe o que é não mudar? Sabe o que é tu sentar pra conversar com uma pessoa anos depois e ser exatamente a mesma pessoa? E funcionar exatamente da mesma forma? E vocês funcionarem exatamente da mesma forma? Foi bizarro.
foi assustador. Saber que exatamente a mesma pessoa que eu me apaixonei, sei lá, 3 anos, 4 anos atrás, ela tava ali, exatamente a mesma pessoa. O jeito que fala, meu Deus, é bizarro, bizarro. E, enfim, botamos algumas coisas em dia, ela perguntou dos meus pais, eu perguntei da viagem que ela fez, perguntei da família dela. Ela me contou que ela vai fazer arquitetura, perguntou da minha faculdade, falei, legal, não sei o que, enfim, fomos. E depois eu fiquei pensando comigo mesmo, Senhor, comigo e com Deus, né? Senhor, o que você queria me mostrar? Porque assim, esse encontro, ele foi tão absurdo no que diz respeito à possibilidade de acontecer. Tipo assim, foi uma cascata de coincidências tão grande que foi Deus. Eu digo isso sem sombra de dúvida. E eu tô desde ontem me perguntando, Senhor, por quê? Senhor, por quê? Senhor, o que você quer me mostrar? E hoje talvez eu tenha chego numa conclusão, porque eu percebi que o que eu tô sentindo em relação a Dita Cuja tá mais leve, sabe? O amor mais intenso da minha vida foi com essa menina, com a Lina. Depois de 2 anos eu pude reencontrar ela, conversar com ela, e eu percebi que a nossa mecânica continua a mesma. Eu percebi que ela continua a mesma e eu, de certa forma, continuo o mesmo. Acredito que para as coisas boas, né? Nós dois, ambos, evoluímos como pessoas, passamos por problemas, superamos, enfim. Mas nas coisas boas. Se eu cheguei no ponto de esquecer que ela existia por 2 anos, e 2 anos depois sentar e conversar com ela e ser bom, e ser gostoso, talvez eu consiga fazer isso com a Dita Cuja. Ela sempre falou, se for pra ser, vai ser, mas é muito difícil isso, né? Se for pra ser, vai ser. Mas eu acho que se for pra ser, vai ser. E eu não sei explicar, mas esse reencontro com a Lino me deixou mais em paz para estar sozinho. Porque eu quero alguém, sempre quis, eu sempre estive com alguém. E não sei porquê, esse reencontro me deixou tranquilo de não ter alguém agora, de estar sozinho, de minha única companhia ser vocês, enfim. Não sei ainda ao certo o que Deus quis me ensinar ontem, mas eu tenho certeza que talvez algo entre tem tanto chão pela frente, tanta coisa vai acontecer, fique tranquilo, ou fique bem sozinho. Olha quem você era no dia que vocês se deixaram e olha quem você é hoje. Não sei ao certo ainda, eu tenho convicção de que Deus está falando comigo através dessa situação. Não sei como, não sei o que ele quer dizer, mas agora é um momento de resguardo. Talvez seja isso. Fica quietinho na sua. Deixa a vida acontecer. Ontem, em uma das palestras, o cara falou: uma mulher grávida tem um filho em 9 meses. 9 mulheres grávidas têm 9 filhos em 9 meses. Tem coisa que precisa de maturidade, precisa de tempo. E talvez seja esse o caso. Eu sei que depois de ontem eu me encontro mais em paz, me encontro mais tranquilo, mais sem pressa. E não só sem pressa, mas sem pressão, porque eu tava me sentindo muito pressionado para fazer as coisas. Talvez realmente a gente se encontre ainda 7 anos no futuro na seção de hortifruti de um supermercado. Talvez não, mas de qualquer forma precisam se passar 7 anos, né? Então, com calma, né?